Estamos de volta para falar agora da corrida presidencial. O Tribunal Superior Eleitoral determinou a suspensão de uma propaganda no rádio que apresenta o ex-presidente Lula como candidato à presidência. Vamos chamar o Nilson Clava para falar sobre isso. Nilson, boa tarde. Isso porque depois da decisão de sexta-feira, o ex-presidente Lula fica impedido de ser candidato, que inclui fazer propaganda no horário eleitoral, né? Boa tarde, Cecília. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha ao vivo aqui na Globo News. Pois é, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou o registro de candidatura do ex-presidente Lula e determinou que ele não poderia participar nem da campanha e muito menos do horário eleitoral como candidato a presidente da República. Só que depois de uma reunião nos bastidores, os ministros também definiram o seguinte, que o PT teria 10 dias para fazer a substituição da candidatura do ex-presidente Lula e enquanto não fosse feita essa substituição, o partido poderia sim utilizar o horário eleitoral para apresentar as suas propostas ou até usar ali como locutor o vice-presidente nessa chapa, o vice já aprovado, Fernando Haddad. Só que o que aconteceu, Cecília? No sábado, na propaganda de rádio, o PT veiculou ali uma propaganda dizendo o seguinte, que a ONU tinha decidido e que o ex-presidente Lula poderia ser candidato, enquanto a decisão da maioria ali do Tribunal Superior Eleitoral foi justamente que a recomendação do Comitê de Direitos Humanos da ONU não tinha efeito vinculante, ou seja, ela não tinha o poder de se sobrepor à lei da ficha limpa, ou seja, a lei da ficha limpa impedia e por isso houve a rejeição da candidatura do ex-presidente Lula. Diante da insistência do Partido dos Trabalhadores em veicular essa mensagem no rádio, foi protocolado pelo Partido Novo um questionamento lá no Tribunal Superior Eleitoral. E aí, na noite de domingo, o ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE, determinou o seguinte, falou que realmente o Partido dos Trabalhadores estava contrariando uma decisão do plenário do Tribunal Superior Eleitoral ao veicular a possibilidade do ex-presidente Lula ainda ser candidato e que, por isso, caso houvesse outras exibições nesse mesmo sentido, haveria uma multa de R$500 mil por exibição de programa eleitoral nesse sentido contra a coligação formada entre outros partidos pelo PT e pelo PCdoB. Depois disso, o próprio Partido dos Trabalhadores já comunicou lá ao Tribunal Superior Eleitoral que vai sim fazer a substituição, inclusive no programa eleitoral da televisão, evitando tratar então o ex-presidente Lula como candidato, já que o plenário do Tribunal Superior Eleitoral foi muito claro ao dizer que o ex-presidente não pode se candidatar por conta da lei da ficha limpa e que ele não pode participar nem da campanha, nem do horário eleitoral como candidato e o partido tem até 10 dias, ou seja, lá no dia 11 de setembro para fazer a substituição oficial do cabeça de chapa. Enquanto isso, até pode usar o horário eleitoral, mas não como usando o ex-presidente como candidato ainda. Pode estar ali nos 25% como apoiador, mas não como candidato, como foi feito ainda no sábado pelo partido. Cecília. Obrigada, Nilson. Uma pergunta para o Nilson que eu fiquei numa... Essa discussão toda porque a gente está vivendo uma situação inédita atrás de outra, né, Nilson? Nesse caso também. Então pode usar o Lula como apoiador, mas não como candidato. E o Lula apenas como figura de marketing, assim, nem apoiador, nem candidato. Um fundo de imagem, porque isso vai ser colocado. Isso como foi se colocado fosse um na santinho, algo assim. Exatamente. Será que isso vai significar também um uso excessivo da brecha, apoio? Porque são coisas inéditas, né? Pois é, Marcelo, foi a determinação do Tribunal Superior Eleitoral que o ex-presidente não pode estar ali como candidato. O grande problema é que na campanha de rádio ali no sábado, o PT colocou assim, olha, a ONU definiu e o ex-presidente pode ser candidato. Quer dizer, contrariou completamente, diretamente a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Mas nada impede que o ex-presidente esteja presente como apoiador, o uso da sua imagem em 25% do horário eleitoral, né, do programa eleitoral. Porque você tem aquela determinação da lei eleitoral que 75% tem que ser com o candidato realmente do partido, o candidato a presidente. O PT ainda não fez essa definição oficial, tem até o dia 11 de setembro, muito provavelmente o candidato hoje a vice, Fernando Haddad, vai ser realmente o cabeça de chapa, só que o partido está tentando usar esse programa eleitoral justamente para colar a imagem do ex-presidente Lula com o de Haddad, tentar fazer essa transferência, só que a determinação foi, como candidato não, Lins, isso não impede que o ex-presidente seja colocado ali, usada a sua imagem ou como apoiador. Claro que isso ainda pode ter novos questionamentos no TSE e aí o plenário pode se definir por outro caminho, mas por enquanto não está vetada essa participação como apoiador nos 25% não, Lins. Ok.
Nilson, obrigada pelas informações. Já chamo o Valdo Cruz para a conversa, porque, Valdo, o horário eleitoral tem a função aí de apresentar candidatos, apresentar as propostas. Então, essa decisão segue essa lógica, né? Exatamente, Cecília. Inclusive, eu conversei com alguns ex-ministros do TSE, né, do Tribunal Superior Eleitoral, que estão lá hoje de volta para o Supremo Tribunal Federal. O que eles me contaram? Que, na avaliação deles, o programa eleitoral é para você apresentar candidatos, candidato a presidente e a vice nesse caso, e as suas propostas. E você pode fazer ali ao longo da programação, ao longo do programa eleitoral, algumas cenas sobre ali, sempre focando para a eleição. E na avaliação desses ministros com que eu conversei hoje, logo cedinho, aquela propaganda que o PT levou ao ar na televisão, foi em linha do que o Marcelo Lins está falando aí, na televisão no sábado à noite, era muito mais um programa em defesa do ex-presidente Lula. Tudo bem, não falava que ele era candidato, mas algumas vezes falava que ia recorrer até o final para garantir a candidatura dele, ou seja, é uma forma indireta de chamá-lo de candidato, na avaliação desses ministros. Segundo, ficou fazendo uma defesa de Lula livre. Nesse momento, não, o programa não é para defender a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O programa é programa eleitoral, relacionado à campanha de 2018, daquele que pode vir a ser o próximo presidente da República. Então, esses ministros, avaliam que quando o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, analisar esse outro pedido do Partido Novo, que se refere também, teve dois pedidos do Partido Novo, um relacionado à propaganda de rádio, que tem aquela discussão, porque como a decisão foi tomada ali na sexta-feira à noite, na virada para a madrugada de sábado, talvez realmente não desse tempo para o PT substituir aquelas peças publicitárias do rádio de manhã. Mas dava para a televisão, na avaliação deles, talvez ali no horário do almoço e à noite principalmente, era possível haver tempo para que eles mudassem isso. Mas isso foi comentado muito, viu, Marcelo? Você que estava perguntando aí, perguntou isso para o Marcelo, para o Nilcinho, é exatamente isso. Eu vi lá no Supremo, olha, foi muito mais um programa em defesa do ex-presidente, foi uma forma indireta, na avaliação deles, desses ministros, de ainda manter o ex-presidente Lula como se fosse candidato do PT, né? Principalmente quando eles falam que vão recorrer até o final, até a última instância, até a última possibilidade, todos os recursos que eles têm, eles vão impetrar. Ou seja, passando a imagem para quem está assistindo na televisão de que Lula ainda pode vir a ser candidato. Pode, se tiver um recurso derrubando a decisão do TSE, pode ser. Mas só que passa isso na visão até do TSE, é ruim, porque você cria essa dubiedade na cabeça do eleitor. Obrigada, Valdo. Cecília, mas tem uma coisa. É bom lembrar o seguinte, que o TSE, o PT já informou para o TSE que mudou a propaganda para hoje à noite, que é para amanhã, né, que é terça-feira. Vamos checar se essa propaganda, como é que vai ser, né? E tem toda uma discussão dentro do PT, que hora vai trocar o candidato, né? Porque é o seguinte, tem muita gente defendendo o seguinte, tem gente que defende que troca imediatamente, mas tem gente achando que vamos esperar até o último recurso para fazer a troca. Lembrando que tem que ser dentro do prazo de 10 dias, senão eles ficam sem candidato à presidência nesse ano. Seguimos a